O que eu acredito, você começa a acreditar, deixa eu esse raciocínio, é que existe uma hierarquia no céu. Existe Deus Pai, existe Deus Filho, existe a Mãe de Deus, existe os santos, existe os anjos. Tanto é que as pessoas dizem, a gente não ora santo, porque tem a questão da morte, mas a gente ora anjo. O quê? Todo mundo aqui ora. Como? Tem, Eu não. Eu não não, oro anjo, não. mas Não. mas peraí, mas Não. de igreja evangélica, peraí, só, de igreja evangélica eu já vi e já orei antes de ser católico. Senhor Jesus manda o anjo Miguel e falava, anjo Miguel, que você possa estar aqui com espadas banhadas para enfrentar demônio aqui na região. Eu tenho muito problema Eu com faço isso, não. Pronto. Mas aí, pronto. Inclusive, eu separei um arquivo, eu não vou nem querer bater, só comentar sobre isso. Eu separei aqui um arquivo só de citações patrísticas, falando para não invocar os anjos, na verdade. Não, tudo bem, veja, a gente. Isso aí é polêmico, porque você vai dizer que invoca, eles vão dizer que não invoca. Mentira! Quando a gente acredita numa coisa, quando você começa a acreditar em Jesus Cristo, você tá cheio de dúvida, mas você acreditou nele, você daí vai começar a tirar suas dúvidas. Então, para mim, o que eu digo para você, existe uma hierarquia no céu, é o que eu creio hoje, que existe uma hierarquia no céu, no qual a igreja, ela não está somente na terra, ela está também no céu. Existe uma igreja no céu, que quando a gente cultua aqui na terra, a gente está cultuando com Deus que está assentado, está lá, Jesus está sentado no trono, e a gente está adorando lá, junto com os anjos, junto com seus santos, que você pode Na verdade, eu creio que é diferente, cara. É Deus que é espírito, é ele que está aqui, não nós que estamos lá. Pois é, a sua visão para mim não é do que é o mundo é uma hierarquia. Mas peraí, de onde você tirou essa visão sua da Bíblia do que não foi, cara? Desculpa, mas não tem base bíblica nenhuma para essa versão que você tá trazendo pra gente. Eu tô filosofando baseado em algumas coisas que a gente tem na realidade, baseado nas coisas que a gente tem na igreja. Eu tô usando mas na Bíblia igreja, não, né? Por que não? Peraí, ó, uma coisa eu li a Bíblia inteira, nada disso que você tá falando aí, eu vejo documentação bíblica. Davi, o ponto não tem nenhum versículo que vai... Deixa eu só falar rapidinho, eu já passo para. Eu tenho um versículo que fale que os santos estão no céu. Isso vai abrir uma outra discussão. Eu tenho um livro de 2.000 páginas só sobre isso. E o segundo problema, mesmo se eles estivessem lá, como muitos protestantes acreditam que eles estejam, ainda assim não tem nenhum versículo bíblico que vai falar que nós temos autorização para orar para esses santos. Todas as vezes que a Bíblia menciona a oração na Bíblia, e tem milhares e milhares de passagens, sempre, do Antigo e Novo Testamento, do Gênesis ao Apocalipse, é sempre as pessoas aqui até orando para Deus. Nunca elas dirigem essa oração a qualquer santo que seja Abraão, Davi, lá no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, os santos que já eram mártires e tudo mais. Nunca. Eles sempre é a oração direcionada diretamente a Deus. Ou seja, mesmo se eles estivessem no céu, eles não teriam conhecimento daquilo que acontece na Terra e não serviriam como mediadores de intercessão nenhuma. Bom, aí a gente apresenta para o segundo ponto, que é o que eu estava falando, outro que é central. É a questão realmente da falta de unidade, de uma ortodoxia dentro da própria igreja evangélica. Eu falo por quê? Da católica também, cara. Não pelo menos vamos dizer o seguinte, não como a gente, porque assim, ó, no final das contas, como... ela vai evoluindo. Isso que você está defendendo hoje pode não ser aquilo que eles vão defender amanhã. Ela vai mudando o tempo inteiro. Então, nem adianta falar. No que sentido faz falar em ortodoxia católica se a própria doutrina deles vai mudando? Não existe uma ortodoxia nesse sentido. Mas nesse sentido, Lucas, a gente tem que pensar o seguinte: qual é a igreja qual é o que você acredita? O que sua igreja acredita, Lucas? Para eu ir para ela. Eu fiz o credo, deixa eu ver aqui. Eu tenho. Foi bom você ter tratado sobre isso. Deixa eu compartilhar aqui a tela rapidinho, só para mostrar. Isso aqui nem é o que. É também, claro, o que eu acredito, mas é uma confissão de fé comum a todos os protestantes. Ou seja, os católicos vivem falando que a gente não concorda em nada, a gente só concorda em discordar da Igreja Católica. Aqui eu fiz 30 pontos centrais, cruciais, que todos os evangélicos de qualquer denominação, seja das mais tradicionais, das mais pentecostais, podem subscrever com tranquilidade, sem nenhuma dificuldade. Se você quiser, eu posso ler algumas aqui. Por exemplo, querer que o Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus é uma trindade, Deus é onisciente, presciente, os atributos, né, que a gente já acredita, que Deus é o único que devemos orar, o único que atende as orações, o único que pode ser invocado no céu, toda a nossa devoção é a Ele, o único digno de glória, louvor, adoração, o único que pode ser cultuado em absoluto, culto livre de imagem e escultura para fins de adoração ou de culto, a Sagrada Escritura como sendo o cano de 39 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo, só a Escritura, né, isso daí a gente, né, os 5 solas, né, a leitura da Bíblia como sendo para todos os fiéis, sendo estimulado, e não que nem a Igreja Católica fez durante séculos de proibir. Olha a ortodoxia aí. Sim, cremos que Jesus veio em carne, se tornou humano como nós,
que não pecou, Jesus é a única pessoa que não teve pecado, que ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, sacrificou de uma vez por todas, e não sacrificado sempre nas missas, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, que é o único Senhor e o único Salvador, que somos salvos pela graça através de Cristo, que a necessidade das boas obras como consequência, não como causa da salvação, que a salvação é definida com base naquilo que a gente faz nesta vida sem segunda chance de salvação após a morte, seja reencarnação, purgatório, etc. Que os pecados, contra a questão lá da confissão direta ao padre, que a gente não pode se confessar diretamente a Deus, que é contra esse daqui, eu coloquei aqui, que na verdade é uma paráfrase daquilo que o Papa condenou de Lutero. Ele falou, cremos que é contra o desejo do Espírito Santo que hereges sejam queimados. O Lutero falou isso, o Papa colocou lá na bula que declarou a excomunhão de Lutero, ele colocou isso daqui como as teses condenáveis de Lutero, né? Que, ou seja, que é a vontade do Espírito Santo. Não, tem que queimar sim, tem que queimar. Quem disse que não? Exato. Então, o Papa é essa, né? Claro que o Papa Francisco não tem essa mesma doutrina, mas por quê? Porque a doutrina deles, entre muitas aspas, evoluiu, a ortodoxia aí mudando, né? Vamos lá, cremos na existência de anjos e demônios no mundo espiritual, cremos que o batismo cedo do Senhor continuam vigentes até hoje, que a igreja consiste no corpo de Cristo, a reunião de todos os salvos, onde já que esteja, no sacerdócio universal de todos os crentes, que todos têm livre acesso a Deus mediante o sangue do seu Filho, que Jesus é o único cabeça da igreja, não tem um papa, uma autoridade terrenamente infalível, que o clérigo, o celibato é opcional, né, para o clérigo, igual está lá em 1 Timóteo 3,13, fala até de cuidar dos filhos e tudo mais. Cremos na ressurreição da carne, cremos que Jesus voltará visivelmente no juízo final, quando Deus julgará tanto os justos quanto os ímpios. Deixa eu ver se eu entendi. O Lucas ficou, acho que 20 minutos, meia hora, sem falar um A aqui, ficou só no chat. E daí, quando ele vem, o cara fala assim, existe uma ortodoxia, e em menos de um segundo já aparece as 30 teses, e na minha cabeça tocando assim, nada pessoal, Davi, mas a minha cabeça tocando assim, ó, turn it down for what? Porque, cara, foi tudo perfeito, senhor. Aí é a ortodoxia, Davi. Peraí, ô JJ. Inclusive, eu tive. Mas imutável. Não, eu tenho que fazer uma pergunta. O Lucas disse que escreveu isso aí, né? Ele tá falando cremos, mas cremos quem? Você crê naquele tudo que tá aí nesse texto? Perfeito. Sim, não, mas é exatamente o que a Escritura fala. Davi, você pode comparar as confissões de fé de todas as igrejas, todas elas vão concordar com isso que eu falei. Pessoal, vocês podem ver o seguinte. Essa é a teologia do Lucas Banzoli, aí o credo do Lucas Banzoli. Não é minha, você pode comparar com a confissão. Você pode comparar. Se você quiser, eu posso abrir aqui agora os 29 artigos de fé. Mas quem escreveu isso? Mas quem escreveu isso? Não, então veja. Eu escrevi baseado nas confissões de fé de todas as igrejas protestantes. Eu posso abrir aqui agora para você. Tá bom, eu vou abrir então, já que você está pedindo. Você disse que foi assembleiano, né? Se você quiser um estatuto da Assembleia de Deus, eu mando para você. Presbiteriano, entendi, não é isso? Mas então, esse é o ponto, pessoal, para mim, entendeu? Que para mim já não tem mais sentido isso. Vocês, Lucas tem uma coisa, a presbiteriana tem outra. Não. Você vai pegar o que eu te mandar. Vamos dizer o seguinte. Grande diferença. Vamos lá. Grande diferença. A maneira arbitrária. Se é feito por discípulos ou apóstolos ou uma comunidade que vai dirimir a igreja e como eles vão distribuir essa administração, esse é um ponto, mas existe fundamento bíblico em dois. Isso não é doutrina de igreja. Outro ponto, batismo por imersão ou aspersão. Isso vai mudar, em nenhum momento ele citou ou um ou outro. O que a gente sair desses 30 pontos que ele colocou ali é não crucial, é não fundamental. Essa é a verdadeira ortodoxia que ele colocou. Lucas, só por que esse problema? Porque esse foi um problema eclesiológico para mim dentro da igreja protestante, porque assim, cadê a unidade? Aí é o ponto que eu quero chegar. Você ainda está naquela linha de raciocínio da maioria dos católicos leigos de internet que não sabe diferenciar o que é igreja e o que é instituição. Na sua visão, a igreja é uma instituição. Claro, mas é uma instituição, Márcio. Não. Claro, óbvio. Igreja, veja bem. Onde é essa instituição da sua igreja? Não, vamos lá. Igreja é um conjunto de pessoas.
Isso é igreja. Exatamente, é o corpo. Deixa eu só mostrar aqui que tem um artigo sobre isso. Se a gente for no própria definição da Concordância do Strong de eclesia, que é a igreja, ela vai dar como a totalidade dos cristãos dispersos por todo o mundo, independentemente de qual denominação que eles fazem parte. Se a gente for ver o que a Bíblia vai falar sobre isso, por exemplo, Efésios vai falar cabeça da igreja, que é o seu corpo. Aí, mais uma vez, igreja é o corpo, igreja é o corpo. Ok? Então, a igreja é o corpo de Cristo. Pergunta, o que é o corpo de Cristo? Paulo vai falar, vocês são o corpo de Cristo. Ele está falando com uma instituição, ele está falando com as pessoas. Aí depois a Paulo vai falar, Paulo perseguia a igreja entrando pelas casas. Ele perseguia uma instituição? Não, ele perseguia os cristãos, que são chamados de igreja. Mais uma vez, reunida a igreja. Foi uma instituição que se reuniu? Não, foram os próprios cristãos. Mais uma vez, saudai os irmãos, só terminar aqui, de Laodiceia e Ninfa, a igreja que ela hospeda em sua casa. Peraí, essa mulher aqui, ela hospedava a própria instituição católica apostólica romana na casa dela? Claro que não, ela hospedava os cristãos naquela comunidade e os cristãos eram a igreja. Então é muito claro esse conceito no Novo Testamento. Agora, sobre a questão lá que eu queria falar, mas daí um monte de gente estava falando ao mesmo tempo, se você sai do protestantismo pelo senso de falta de unidade para ir para a igreja católica, justamente pensando que lá tem unidade, me desculpa, mas você vai estar se iludindo. O próprio carinha lá da Reconquista, o Alex, que não sei, você estava aqui, né, até mais cedo, ele é uma prova disso, 40 anos no catolicismo romano, apologista católico, não. E ele próprio falando, não, isso aí tem um monte de divisões, tem mais de 20 subdivisões, grupos se matando entre si. Você tem, inclusive, as mesmas divisões que você tem no meio protestante, você tem no meio deles. Qual é a principal divergência entre pentecostais e tradicionais? A questão dos dons espirituais. Uns falam labachu e tudo mais, outros não. Agora, você vai na renovação carismática, eles falam em línguas exatamente igual os protestantes pentecostais falam. E se você vai nos tradicionais lá, eles repudiam isso. Eu já cansei de debater um católico tradicional que fala que a RCC nem católica que tudo herege e tudo mais. Outros falam que... soteriologia, né? Exato. Então, cara, discussões escatológicas. Você pensa que eles têm algum consenso de escatologia? A gente não tem nenhum consenso sobre isso. Um é pré, outro é pós, um é futurista, um é milenista, pós-milenista. Agora, os católicos têm as mesmas divergências. Uns são preteristas, outros lá acreditam... Ô, Lucas, você uma vez escreveu um artigo colocando assim, chamado assim, qual dessas aqui é a única igreja verdadeira? Onde você cita uma lista gigantesca de divergências do catolicismo. Eu ia compartilhar a tela, só que eu não sei como é que vai compartilhar aqui no StreamYard. É uma lista enorme de denominações católicas que divergem entre si. E você, dá mais duas páginas é tão simples você ver isso. Sim, e assim, cara, é tão simples você ver isso. Só você entrar nos principais sites de apologética católica. Todos eles se odeiam. Na época que eu comecei na apologética, eu tinha 16 anos ainda, faz muito tempo atrás. Tinha dois sites católicos que eram... tinha dois sites católicos que eram os que mandavam em tudo, os mais conhecidos, os mais famosos. Um era Monfort, do Orlando Fedeli, e o outro Veritatis Splendor, do Alessandro Lima. Eles existem até hoje, esses sites. Os dois viviam se matando entre si, os dois se xingavam mutuamente, trocaram um monte de farpas, ofensas e tal. E não era porque um achava o outro feio, porque um era corintiano, o outro era palmeirense, não. Porque é por causa de questões teológicas. Um aceitava o Concílio Vaticano II como canônico, tem alguém batendo no teclado aí, eu acho que é o JJ, se pudesse botar enquanto... ele não tecla, ele assassina o teclado. Exato. Voltando aqui. Então, um aceitava o Concílio Vaticano II, caso Veritatis, né, como sendo inspirado, normativo, autoritativo e tal, e o outro não apenas não aceitava o Vaticano II, como chamava de concílio herético, concílio herege. E se você vai ver, hoje em dia tá pior. Hoje em dia tem um monte de católico que virou sede vacantista. Tem outro dia lá, eu não vou mencionar o nome do canal para não promover eles, mas os sede vacantistas entraram na live desse canalzinho aí e eles espancaram os católicos naquele canal. Né? Eles desceram a lenha em cima deles. Então os caras não conseguem entrar no consenso nem se o Papa é Papa mesmo. Pra você ter uma ideia do ponto onde a coisa chegou. E querem falar que a gente que é dividida. Então, assim, beleza, se você acha que a gente não é unido e vai pra igreja católica por causa disso, legal, mas um dia você vai ver que você tá numa barca furada, porque a unidade aqui mesmo você vai encontrar lá. Mas assim, esse caso aí eu acho que é coisa de igreja mesmo, no final das contas, pô. Todo esse é um problema que tem dentro de uma igreja qualquer, que é enorme. Que a gente tem, que eles têm, que a gente não tem, pô. Mas veja bem, eles estão brigando. Mas eles estão onde? Na igreja católica. Eles não estão abrindo outra chamando de herege. Está no cristianismo. Mas, não, peraí. Assim, a gente tá falando de igreja. Agora, só sobre instituição, ó, só essa questão que a Marisma falou, independente do que você falou, de que porque a igreja era na casa de uma irmã, ou a igreja... Não é esse ponto de instituição. A instituição porque eles seguiam os apóstolos,
debaixo dos apóstolos tinham os diáconos, os presbíteros, desde o começo. Desde Jesus. Jesus fez os apóstolos, Na verdade, mas não eu tinha... nunca vi isso ser posição hierárquica, cara. Eram apenas funções no reino de Deus que cada um cumpria, mas não como funções, com posições hierárquicas. Mas isso Eram não muda funções nada porque você... ministeriais. Isso não Mas muda nada, sabe por quê, mas você Elcio? consegue Você acredita encontrar, nisso hoje. você falou de hierarquia, né? O posto mais importante da hierarquia católica é justamente o do Papa, o papado. Você Não é encontra sobre isso isso, na é Bíblia, sobre a ou no instituição. cristianismo, ou no Não, é cristianismo, sobre a... ou no cristianismo dos primeiros séculos. Você não encontra. Então, como é que essa igreja poderia ser a mesma igreja católica romana de hoje? Não estou dizendo, eu necessariamente não precisa ser de hoje, só é a mais antiga, que a gente vai ter conexão, nenhuma outra vai ter mais antiga do que... Não é a mais antiga, porque as igrejas do Oriente são mais antigas ainda que Roma. Agora, mesmo se fosse, o que adianta se ela se desviou? Você mesmo admitiu que não tem papado na Bíblia, nem nos primeiros séculos. O que adianta, então, ser mais antiga? Porque é uma falácia da ad antiquitate, né? O que, no final das contas, assim, até para não ficar muito longa essa minha conversa, porque são muitos assuntos que, como eu disse, eu não vou ter resposta para tudo, não vou ter nesse ponto. O meu ponto é, em partes, filosófica, como eu disse. Mas o que me parece foi como o que eu vejo com a Igreja Católica é o que eu vi com o cristianismo no geral quando eu me converti. É que, de alguma maneira, tá todo mundo contra o cristianismo. Todo mundo vai... É sempre uma energia que se volta para o cristianismo. Veja, isso não é um argumento que eu estou falando de cabal, é só sinais para mim, evidências, de que do mesmo jeito a Igreja Católica continua sendo atacada. É a única atacada. Tanto é porque... Tanto é que, isso é uma crassa mentira. Não, desculpa. Isso aí é uma crassa mentira. Os protestantes, os evangélicos são 1000 vezes mais atacados pela mídia. Pelo JJ, você mora nos Sim, Estados isso é Unidos. verdade. A Igreja Católica não é contra a cultura nos Estados Unidos? Não, esse é meu ponto. Deixa ele continuar. Tá, beleza. Eu pergunto a gente conhece hoje aqui uma igreja que a gente conhece, que todo mundo, a maioria acho que não vai, já diz que é seita, né? Que é adventista, né? Eu não sei por que aceita, eu acredito por causa de mais ou menos que ele deve acreditar. Não acredita na imortalidade da alma, que eu acho que tipo... Não é o problema. É periférico. Eu sou imortalista, eu não tenho nada. Então, isso é periférico. Não, isso pra mim... Pessoal, olha, eu li a Bíblia, orei, participei de tudo isso. A coisa mais estranha que existe no mundo é você dizer que a alma não vai durar eternamente. Você leu o meu... eu discordo. Não, eu pra mim... Você leu o meu livro, Davi? Davi, leia o meu livro de 1900 páginas e aí depois você... De quantas? Exatamente. 1900. Aí você me disse é ou não é. Eu tenho, acho que uns 15 debates sobre isso aqui no canal. Mas para incríveis ainda. Mas assim, só para dar um exemplo até pro Davi, uma coisa que eu me lembrei agora, que quando eu já debati com muitos católicos que ele fala, eu perguntei, me dá exemplos aí de divisões protestantes. Aí o cara sempre dá o vacilo, calvinismo e arminianismo. Aí eu falo, mas vocês também têm um problema de soteriologia em que vocês não sabem qual é a teologia correta. Vocês têm o molinismo e o tomismo, com as principais escolas. Embaixo delas você tem o agostinianismo e afins. Eu conheci um cara que era agostinista, só que ele virou luterano. Então é difícil. Tá? Escotismo. Tem gente, o Leandro Cerqueira está dizendo que você pode ser voluntarista, nominalista. Enfim, a questão é, para o católico, quando ele vai argumentar, arminianismo e calvinismo é uma prova de uma evidência de uma falta de unidade no protestantismo. Mas a mesma controvérsia no romanismo não é ponto de desunidade. Porque eles vão dizer, porque não foi definido ainda, então você pode discordar. Só que materialmente, a coisa em si, você tem a mesma controvérsia. Você só não tem uma autoridade falando, é A ou B. E aí você vai ter... Muitos também mencionam a questão da RCC, que a RCC também tem outras consequências, porque a RCC existe por causa do protestantismo. Os primeiros adeptos da RCC, eles iam em cultos protestantes, eles receberam o Espírito Santo, na narrativa deles, dos protestantes. Tanto que o catequista fala, o Espírito sopra onde quer. Só que a gente tem um problema, porque o catolicismo pré-Vaticano II, ele diz que não tem como o protestantismo ele receber algum tipo de vento do Espírito Santo. Tanto que eles dizem, tem um catecismo americano, pré-Vaticano II, que ele diz, a fé dos protestantes é falsa. E de lá é orgulho, a confissão de fé do protestante é isso. Foi aprovado pelo arcebispo de Nova York, se eu não me engano. Então, assim, essa era a realidade. Então, a questão é, quando você for ver de fato o que eles vão definir como unidade, vai ser uma questão puramente argumentativa, ou seja, cosmética. Eles vão falar, olha, que nem, por exemplo, eu já vi um texto do Leandro Cerqueira, ele me disse que sede vacantista não é católico. Aí depois ele disse, sede vacantismo, conciliarismo e catolicismo de resistência não são divisões da Igreja Católica, porque todos os três grupos eles acreditam que tem um papa e você tem que obedecer a ele. A discussão é o que exatamente é isso. Aí eu falo, então quer dizer que o catolicismo tem uma unidade entre pessoas que se dizem católicas e não são católicas pelos outros católicos.
Você tá entendendo o nível de paralaxe cognitiva que rola? Então você é advacante, você não é considerado católico pelo católico conciliar. Mas ao mesmo tempo, você ser católico advacante não é uma desunidade pro catolicismo. Então, assim, é uma questão realmente bizarra, maluca, dessas questões de... Acontece, quando você já tá lá dentro, é muito difícil você se livrar. Acontece que é muito pensamento de seita. Eles fazem de tudo para você entrar sem pensar 2 vezes. Assina os termos de condições de uso. Para tu sair, não, mas pense bem, que não sei o que lá, o cara vai dar... Veja Newman, veja isso, veja aquilo. A própria questão do Newman, que tem gente que diz que a teoria de desenvolvimento de doutrina é herética. Newman, ele nega vários dogmas para ele poder encaixar essa visão na narrativa dele de história da igreja. Então, assim, eu acho que o Banzoli quer comentar. É basicamente isso. O que você falou aí é exatamente aquilo que eu falei antes, né? Eles têm as mesmas divergências que a gente tem em soteriologia, em escatologia, sobre dons espirituais e tudo mais. Eles têm as mesmas divergências que nós. Só que eles falam, isso quando a gente tem é divisão. Quando eles têm, não é divisão. Então, é uma coisa meio bizarra. Eles falam, não, mas nós temos o catecismo, todos os católicos estão debaixo do catecismo. A gente viu na live passada um católico negando descaradamente o catecismo. Ele fala, não, mas isso aqui é o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II ele não é autoritativo. Não, ele começou dizendo que era a declaração do Papa. A declaração do Papa não tinha peso vinculante. Aí depois era o Vaticano II. Os caras não sabem quando que o Papa fala, quando que o Papa está falando na prática, efetivamente, ex cátedra e quando não. Não sabe quando o concílio vale ou não vale. Estão discutindo até hoje se o Vaticano II é válido ou não é. O grau de obediência que você tem que prestar quando o Papa fala uma coisa. O Papa falou besteira, eu sou obrigado a seguir. Aí vai ter um estudo para dizer, não, porque mesmo que o Papa não fale infalivelmente, você é obrigado a aceitar. Tanto que eu cheguei para um Wislas, que ele estava refutando o Banzoli, né? Quer dizer, tentando refutar essa questão de que a leitura da Bíblia não era para todos, que não sei o que. Ela falou assim, beleza, que o Armstrong debateu com o Torinho, dizendo que essa bula, a Unigênitus, ela não era infalível. E o Torinho mostrou um documento católico, que era um documento de estudo católico, estudo de autoestudo, né? E aí ele botava essa bula como infalível. E aí eles começaram a discutir sobre. Aí o cara falou, não é infalível. Aí eu cheguei para esses e falei, então, beleza, então, já que não é infalível, você pode dizer que essa bula é herética, que ela é blasfema, que ela é um pedaço de papel higiênico usado, você pode dizer que isso é heresia formal, que é heresia material? Aí o cara, eu não posso. Então, meu amigo, sabe o que isso significa dizer? Se você não pode criticar e você é obrigado a seguir, não importa se é infalível ou não. E se aquilo está realmente errado, como você acha que está errado, você tem que sair da religião por causa daquilo. Não é infalível, mas você tem que sair. Dando exemplo até da igreja da Flor de Lis, que ela matou o marido, fazia orgia, matava, fazia isso que fazia acontecer. Nada do que ela fez foi ex-cátedra. Mas tu vai ficar numa religião dessa? Na igreja dessa? Gael, eu fico me perguntando como é que alguém pode seguir uma religião que se diz infalível, mas que muda o tempo inteiro, né? Que sentido faz uma coisa dessa? Os caras falavam explicitamente que fora da igreja, roubando a nossa salvação, que é necessária a submissão de todo o gênero humano, a submissão ao pontífice romano, para que seja salvo, e aí depois eles mudam, agora até o muçulmano adora o mesmo Deus, protestante é salvo, tá tudo de boa. Né? O Papa falava explicitamente que condenava a tese de Lutero de que é contra o desejo do Espírito Santo que eles fossem queimados, e aí agora eles ficam nesse ecumenismo e tal, colocam a estátua grandona de Lutero atrás ali no Vaticano, fazem comemoram a reforma protestante. Foi exatamente essa a razão que C.S. Lewis deu para ele não ser católico. Ele fala, não é nem por causa de alguma doutrina católica em particular, assim, essa ou aquela, mas sim o fato da doutrina católica estar em aberto e a gente não sabe qualquer coisa que ela vai se tornar. Ou seja, que nem o C.S. Lewis falou, é como se você tivesse que assinar embaixo não apenas qualquer coisa que o homem disse, mas também qualquer coisa que ele vai dizer no futuro. Né? Então eu já vi muito católico aí falando, eu sou preterista, ele tem um canal só para defender o preterismo, mas diz, fala que o futurismo é heresia, coisa de louco, de maluco e tal, mas se a minha igreja disser que o futurismo é verdadeiro, eu deleto meu canal e passo a defender o futurismo, né? Tipo, o cara literalmente tem que arrancar o cérebro, abdicar a razão, abdicar aquilo que ele acredita em prol daquilo que a igreja mudou depois de um monte de tempo. Então você vê, né? Confia. Sim, exato. Você tem arquivos da Inquisição com pessoas que foram condenadas por não acreditar no limbo, sendo que o Papa Francisco disse há poucos anos atrás que o limbo não existe. E você tem a questão da pena de morte, mudaram. Falaram que não apenas apoiavam a pena de morte, mas mataram um monte de gente, depois não, pena de morte, Deus nunca quis isso, não gostou disso, somos contra. E o Catecismo Novo revisou, né? Não sei se foi com o João Paulo II, ou se foi com o Bento XVI ou com o Papa Francisco. Agora a pena de morte condenada no Catecismo. Da igreja que matava a gente na fogueira. Exato. E da igreja a questão da salvação,
Eles falavam que nem ortodoxos... Lutero, né? Exato, nem ortodoxos, nem protestantes poderiam ser salvos, só católico romano mesmo, que se submetesse ao pontífice romano. Estava na bula Una Sancta. E a Una Sancta, ela cita os ortodoxos de exemplo. Porque os gregos, seja os ortodoxos, eles não vão para o céu. Exato, lá em 1305 isso. Aí depois, agora todo mundo vai ser salvo, né? Não tem problema nenhum. Até mesmo, inclusive, cara, como é que eu pude ter esquecido de citar esse argumento? Sobre a unidade, eu deveria acabar com esse debate sobre a unidade católica, porque o próprio catecismo católico vai explicitamente falar que nós não podemos ser acusados do pecado de divisão. Eu vou colocar aqui, esse daí deveria encerrar. Aqui, ótimo, acabei de achar aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui. O católico não pode usar esse argumento contra a gente, porque está contrariando o próprio catecismo católico. Aqui, verbete 818. Vai falar, os que hoje nascem em comunidades provenientes de tais rupturas, deixa eu colocar mais um aqui, de tais rupturas e que vivem a fé de Cristo, não podem ser acusados do pecado da divisão. A Igreja Católica abraça-os com respeito e caridade fraterna, justificados pela fé recebida no batismo, incorporados em Cristo. É a justo título que se honram com o nome de cristãos, e os filhos da Igreja Católica reconhecem-nos legitimamente como irmãos do Senhor. Depois ele vai falar que essas comunidades eclesiais, se referindo a gente, né, são também meios de salvação. Ou seja, antes eles falavam que protestante não podia ser salvo de jeito nenhum, ia queimar para sempre no inferno, e agora não apenas fala que pode ser salvo, como que as nossas igrejas são meios de salvação, e pior, que a gente não pode ser acusado do pecado de divisão. Então como é que pode o católico vir aqui e falar que a gente é dividido, ou seja, acusar a gente daquilo que o próprio catecismo fala, que a gente não pode ser acusado de ser? Ou seja, os caras... Esse é um ponto que, para mim... Deixa eu só terminar aqui rapidinho. Para eles fazerem esses argumentos contra a gente, eles são obrigados a negarem o próprio catecismo da igreja deles. Olha o ponto que chegou, né? Pode falar. Isso para mim foi um ponto que eu, na minha vida, assim, eu pessoalmente, como valor cristão, eu nunca gostei muito do termo protestante. Por quê? Na minha leitura da Bíblia, na minha própria interpretação, eu acredito assim que a palavra protestante não representa bem o que o cristão deveria ser. Né, não é o melhor valor para a gente, até porque nenhum pastor de uma igreja protestante quer um protestante do lado dele, de verdade. Isso eu estou te falando que é. Então eu sempre gostei de ser chamado de evangélico, e nesse sentido eu entendo que o catecismo está dizendo assim, parece que para mim isso é coisa sentimental, coisa bem pessoal, me chamo de evangélico, tá de boa. Por que eu não sou protestante? Porque de fato eu não sou protestante, assim, no meu conceito. Eu nasci na igreja evangélica, cresci lá, eu não protestei nada, meu irmão. Estou aqui no meio, estou ouvindo falar sobre Jesus, eu não sou tá entendendo meu ponto de vista? Eu não protestei nada. Depois que você começa a estudar e tudo mais, e nesse sentido eu vejo que faz sentido com essa visão que eu tinha, entendeu? Você está falando que a gente não pode ser acusado do pecado de divisão. E você, exato. Você ficou aqui horas e horas acusando a gente de ser dividido. Mas não por isso. Não, eu não estou acusando pecado de divisão. Eu estou dizendo que existe divisão, ué. Não é que é pecado de divisão, mas a divisão não é pecado. Divisão não é pecado. Mas, então você está aí acusando do pecado de divisão. Eu não poderia fazer aquilo que o catecismo proíbe. Eu não poderia ir para sua igreja. Eu jamais iria para sua igreja. Eu acho que a sua igreja, ela prega, se ela acredita no que você acredita e no que o JJ acredita, prega uma heresia que, para mim, na minha livre interpretação da Bíblia, é uma heresia demoníaca. Para mim é do demônio. Mas o catecismo católico, ele... Não, estou falando católico não, peraí. O meu ponto é, por exemplo, a mortalidade da alma. Você dizer que a pessoa não vai... É que é o aniquilacionismo, né? Essa doutrina de que a alma não vai... Não tem como, cara. Se você lê a Bíblia completamente desenviesado, você chega nessa conclusão. Não tem jeito, cara. Como assim desenviesado? Como eu falei, cara. É livre interpretação. É livre interpretação, pessoal. Você já leu... Não tem sentido isso. Você sabe quantas vezes... Você sabe viés evangélico. É viés evangélico, Elsen. Viés calvinista, luterano... Católico, né? Que a igreja católica ninguém queria nisso. Não, tu sabe que na Mesopotâmia, Pérsia e afins, existem vários pais da igreja, principalmente nestorianos, que eles defendiam a visão do Lucas. Eu não acredito nela. Mas inclusive, o Aleph tem um estudo sobre compilado, Marbabai, não sei quem o Grande, patriarcas das igrejas de Nínive, Nicibris, etc., eles acreditavam na ideia de que quando você morre, a sua alma morre, ou morre, ela entra em sono, no estado de sono, e a sua alma ressuscita no dia do juízo. Essa era a ideia que esses caras defendiam. Como a Pérsia ela acabou ficando muito lá do nestoriano depois do cisma, virou uma posição mais associada ao nestorianismo. Mas ainda assim, até 1450, era uma posição que era defendida por parte da Igreja Católica. Inclusive, eu, por exemplo, concordo com ela.
Mas assim, só uma questão. Mas eu não concordo. Eu não concordo. Deixa eu só fazer uma observação aqui rapidinho. No meu livro, inclusive, só complementar o que o Gabriel falou, eu faço uma citação, salvo engano, do Jacques de Goff, que ele é o maior medievalista do século passado, e ele vai falar a mesma coisa, que em plena Idade Média, ali, próximo do ano 1000, tinha muitos católicos que acreditavam exatamente nessa doutrina que você está falando aí, que é completamente herética, não sei o que lá, embora você não pareça ter estudado a fundo isso, né? Então, primeiro é preciso estudar essa doutrina. Primeiro é preciso estudar. Eu tenho então, a Bíblia, pô. Você não. Então você aceitaria um debate? Tudo bem. Então você aceitaria um debate sobre isso? Beleza. Vamos querer debater sobre a mortalidade? Não, sim, você acabou de falar que tem a Bíblia, então eu vou debater. Não, eu não vou conseguir debater esse assunto agora se você. Qual é, cara? Bora. Aí não dá. Você fala com tanta convicção que não é bíblico, antibíblico, é diabólico, não sei o quê. Aí a gente fala bora. debate. É uma heresia demoníaca. Eu não vou conseguir debater esse assunto agora. Eu não preciso, eu sei, porque eu sou cristão desde minha vida toda. Eu sou da presbiteriana. Então, eu sou protestante. Então, você falou que a Bíblia defende claramente isso. Então, por que você foge do debate? Jesus não fala do Cita inferno. um versículo imortalista, então. Me diga, me cita um versículo que fala a alma é imortal. Me cita um versículo, um versículo só do Gênesis Apocalipse que fale a alma é imortal. Não é assim que e por contraparte, a gente cita um dizendo que não é. Então faz assim, ó, você quer marcar o debate, você marca para daqui a uns dias, pelo menos, para eu levantar o assunto. Para mim, isso beleza. Beleza. Fechado. Aí fechado. Davi, coloca no chat privado aqui o seu zap, para eu mandar mensagem depois. Você vê, há diferenças de pensamento, há diferença de pontos doutrinários, mas há uma unidade na fé, é isso que é importante. E é isso que a unidade na fé em Jesus Cristo, né? Exato, mas Jesus Cristo e o Lucas apresentou aqui. Mas não tem unidade na fé. Mas não tem unidade na fé naquilo que acredita. E outra, deixa eu só, Marisol, tem um outro apontamento aqui, que eu tenho, inclusive, um artigo sobre isso, que quase 100% das vezes que a Bíblia vai falar de unidade ou de divisão, ela não está falando de doutrina, ela está falando justamente de unidade no amor. Aí você vai ver os católicos, eles se amam realmente. Não, eles se odeiam, eles se matam entre eles. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Então não tem a unidade. A unidade quase sempre vai estar, você vai no contexto, não tem nada de teologia ali, não tem nada de doutrina. É justamente Fala. Então, isso que eu quero pontuar para vocês. Veja, sobre a imortalidade da alma. Você acredita no Jesus que vai mandar as pessoas do inferno, ou você acredita no Jesus que não vai mandar as pessoas para o inferno? Existe um castigo não, a gente não é universalista, cara. Não, eu fiz uma pergunta simples. Deixa eu responder. Da mortalidade, né? Sobre a mortalidade. Posso responder? Pode. Vai ter a ressurreição para o juízo, depois o juízo vai ter o castigo pelo tempo proporcional aos pecados de cada um, e depois deles serem condenados pelo tempo proporcional ao pecado deles, aí vai ser a segunda morte, que é a morte eterna. Tá. Exatamente, era nisso que eu creio também. A gente não crê no universalismo, onde é aquela crença de, tipo assim, não vai ter punição para quem ir, o cara morreu ali e não vai ter punição. Não, a gente não crê nisso. A gente crê no Guiena, no castigo dos ímpios. A gente acredita que a pessoa vai perecer, como está naquele próprio texto de Mateus 10:28, que os imortalistas tanto gostam de usar para provar a imortalidade da alma. O próprio texto diz, tem mais aquele que pode fazer perecer no Guiena tanto a alma quanto o corpo. Então... Mas nem precisa ficar citando, a gente vai demarcar o debate aí a gente debate. Não, mas aí, por exemplo, essa é uma doutrina que vocês acreditam, mas aí existe uma doutrina de um Jesus que vai deixar todo mundo sofrendo eternamente. Não existe? Existe, não existe? Existe, a doutrina existe. Pronto, é o mesmo Jesus? Então, claro. Veja, a importância do... Não é, então, peraí. Então vamos voltar na velha discussão. Então, os católicos que acreditam que os dons espirituais, o dom de línguas está em atuação, e os católicos não acreditam, eles não têm o mesmo Jesus, então? Não, eu tô falando, é importante... Não, o que o meu ponto é importante a doutrina ser... É importante, agora, é fundamental para a salvação? Se você não crê, você vai se perder por causa disso? Não. É esse o ponto-chave é a salvação. Os evangélicos, eles são unidos em todos os pontos pra quem é salvo, centrais para a salvação. Esse é o ponto que você não está entendendo. Você não quer unidade, você quer uniformidade, que é diferente. Mas para um não crente faz diferença, não faz? O que um crente tem a ver com isso? A gente está discutindo o cristianismo. Não, um cara que você vai pregar, olha... Você aceita Jesus, porque não você vai sofrer no fogo eterno, ou se você não aceita Jesus, mas assim, vai sofrer no fogo eterno por algum tempo, depois
Aí o cara vai falar, o cara pode falar, não, eu não quero viver para sempre, na eternidade. Você acha que então, alguém... Você tá entendendo? Veja, eu não tô só querendo dizer que vocês estão errados, não, pessoal. Não é esse meu ponto, não. Eu tô até jogando problemas para vocês responderem mesmo. Não, mas É então... que, na verdade, você está criando um problema que não existe. Não, exato. É um problema. Faz sentido, lógico, alguém pensar, poxa, eu acho que vale mais a pena eu viver aqui alguns anos de pecado nessa terra para depois pagar pelos meus pecados, vamos chamar de inferno, entre aspas, assim, e depois deixar de existir para sempre, do que ter uma vida eterna com Deus, no céu, tudo do bom, do melhor, uma felicidade eterna, infindável. Cara, alguém que pensa dessa forma só pode ser um idiota, tem que ser um tremendo de imbecil para pensar dessa forma. E outra, o evangelho que é levado para as pessoas hoje já é o evangelho do tamanho eterno, e os ateus já não se convertem. Agora, vamos supor que o ateu se converta só por causa disso. Você acha que alguém cuja fé está fundamentada no medo de um tormento eterno no inferno, com o capeta com o tridente lá atacando a bunda dele, você acha que essa pessoa está firmada na fé pela razão certa? Pelo contrário, ela vai abandonar, tá? Pelo medo só. Ela vai abandonar a fé a qualquer momento, como acontece com milhares de pessoas. E eu vejo isso todos os dias quase. Sim, Ô, Lucas, rapidão aqui, o cara comentou, quando eu citei aquele texto, quando eu citei Mateus 10, 28, que rapidão, é uma coisa que me corrige que isso estiver errado. Eu falei quando eu citei que aquele que vai perecer no inferno, no Guiena, né? Não falo inferno, no Guiena, tanto alma quanto corpo, o N comentou aqui, perecer eternamente. Esse eternamente não tá no texto, né? Esse cara tirou isso do nada, da cabeça dele, né? Tá, mas se tivesse, seria melhor ainda, porque por que o texto fala de morte eterna? A grande maioria fala só de morte, mas por que morte eterna? Perecer, eterna destruição, que eles falam. Porque existia uma crença na época dos históricos que eles acreditavam na conflagração universal, ou seja, que os ímpios o mundo inteiro, na verdade, iria ser totalmente destruído pelo fogo, mas depois de algumas eras, Deus iria recriar aquelas almas e eles iriam voltar a existir num ciclo infindável. Então, por que Paulo fala, né, de destruição eterna e não apenas destruição? Para mostrar para eles que essas pessoas vão ser destruídas de uma vez para sempre, ou seja, que elas nunca mais vão voltar à vida. Apenas para isso, para reforçar esse ponto. Por isso que existe morte eterna ou vida eterna. A morte é o inverso da vida. É interessante que uma coisa, cara, para mim, um ponto-chave disso aí é o seguinte: tem um texto de Timóteo que diz que, para mim, é a parte que cala sobretudo. Deus é o único que possui imortalidade. Acabou. Ponto final. Não tem mais que discutir isso mesmo. Para buscar a imortalidade, a gente vai buscar aquilo que a gente já tem. Mas aí não é isso, não, Elcio. Você fez desse argumento. Isso tem argumento, não, Elcio. Para mim, não, isso é um argumento, sim. Somente Deus é o único que possui imortalidade. Acabou. Não tem mais nada. Não tem outro texto que diga que o ser humano tem. E quem vai pro céu não vai virar imortal, não? Não, vai receber a vida eterna. Quem vai pro céu, Deus vai dar a imortalidade, não que vai seja receber a vida eterna. exatamente. É só ler o texto lá de Romanos. Mas assim, é porque você falou que... você falou que só Deus é mortal. Por que você precisa... Davi, por que você vai precisar buscar uma coisa que você já tem? Exato. Por que Jesus prometeu vida eterna se você já tem vida eterna? Não faz sentido nenhum. Entende? Se eu já tivesse a vida eterna, nem para a igreja eu ia. Bom, eu na minha vida prática cristã... A live tá acabando? Mas... Eu também vou ter que sair, pessoal, mas veja... eu também vou dormir, também tô com sono já. Acho que faltam mais umas 6 horas, né? Vamos para as considerações finais, que a gente já passou de 6 horas, que nem a última live. Você quer falar, Davi? Depois a gente vai... Não, eu agradecer, assim, de qualquer modo, da maneira, e essa questão, para mim, eu tô falando até como cristão mesmo, na minha vida, porque o que eu acredito não é só parte daquilo que eu estudo, mas aquilo que eu estudo que eu vivo, né? Então, até a minha forma de crer e buscar essas coisas tem mais a ver com a vida espiritual, se faz sentido ou não, sabe? Porque, por exemplo, esse menino que entrou, eu vou falar agora de espiritualidade, que provavelmente não vão acreditar, mas tudo bem, que é um cara católico. Eu vou fazer um questionamento assim para perguntar para ele, olha, você como católico estava, por exemplo, rezando o rosário? Veja, é meu ponto de vista espiritual da coisa. Você estava rezando o rosário? Você estava buscando a Deus? Porque hoje uma coisa que eu tenho feito é rezar o rosário. E por experiência pessoal tem sido uma coisa, como eu disse, uma riqueza espiritual diferente do que existe na igreja evangélica que eu tive lá, né? No sentido de, é uma coisa que traz mais calma, traz mais paz, tem um sentido muito importante, que vocês não sabem o que é o rosário, mas o rosário, por exemplo, ele tem a parte de Maria, mas a centralidade dele é você repensar e meditar na vida e sacrifício e ressurreição de Jesus. Então você está toda hora no rosário voltando para a vida de Jesus, como ele viveu, como ele morreu. Então, isso a gente já faz. Não como uma reza de rosário mesmo, pessoal. Eu tô falando. Não. Eu só tô.
Né? Então eu perguntei para esse rapaz, ele estava rezando o rosário? É nisso que eu estava querendo dizer, para saber se ele estava, porque se ele está passando por problema, assim que nem evangélico. O cara é evangélico, tô com problema na igreja. Você está orando, meu irmão, você está fazendo as coisas certas, né? Então, isso nesse sentido foi uma coisa de enriquecimento espiritual que eu creio que eu estou tendo, entendeu? Nesse sentido, com a igreja católica. Deixa eu só comentar, então, sobre isso rapidinho. Primeiro que existem várias meditações orientais que mexem com um monte de coisa completamente herética e as pessoas também sentem paz com isso, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com o subjetivo, porque o diabo facilmente consegue fazer que as pessoas sintam paz no erro, no engano, para manter eles lá. Então, você achar que isso é uma indicativa, uma prova de alguma coisa, inclusive, essa live, rapidinho, essa live é justamente sobre isso. A gente mostrou aqui vários testemunhos de católicos que se converteram por razões completamente fúteis, né? O cara lá que, encontrei a rosa, o rosário, o terço, a Bíblia e tudo mais, e nunca tem substância. Inclusive, você falou do rosário, né? Mas e qual o texto bíblico que vai... Inclusive, eu fiz essa pergunta para você, né, no decorrer desse debate. Perguntei qual o texto bíblico alguém vai orar para um morto, ou que permite, autoriza que seja alguém orar a um morto. Não existe nenhum exemplo. Aí no rosário eles vão rezar lá a Maria e tudo mais. Os católicos rezam aos santos, e mesmo sendo algo que a Bíblia proíbe, que não tem nenhum texto bíblico que alguém vai orar para alguém que não seja Deus. Então, como é que alguém vai abandonar aquilo que a Bíblia está explícita e claramente falando, com simplicidade, com clareza e tudo mais, para ir para fazer aquilo que a Bíblia proíbe? Que, cara, não faz o menor sentido isso. Eu vou sentir paz numa coisa que está fora da palavra de Deus, sendo que a palavra de Deus não me dá paz. Isso é uma coisa extremamente perturbadora. Deixa eu só ler o comentário do Júlio, aquele católico que estava aqui com a gente até agora há pouco. Ele comentou o seguinte: a terceira morada de Santa Teresa de Jesus afirma que a oração se torna mais difícil. Devemos ter cuidado com o argumento de que rezar traz paz. Não que não seja, mas é preciso ter cautela com o conceito. É exatamente aquilo que eu falei, né? Então, assim, alguém vai fazer uma oração que é bíblica e não tem paz, mas aí faz uma oração que é antibíblica e tem paz, acho que é melhor tomar cuidado, que talvez essa paz não seja de Deus, né? Sim, aí como também é um risco que a gente vou ter que correr, né? Eu sei que não é todo mundo, porque eu não sei exatamente o que a doutrina vai dizer em específico, mas que a própria Bíblia sabe, né, que todo mundo não vai ser salvo, mas que Deus quer que todo mundo seja salvo. E a gente ora por todo mundo, por toda a humanidade. Como é que você, como cristão, eu não vejo como ter nada de errado nisso, hein? Orar por toda a humanidade. Eu não acho que seria problema orar pela conversão de todo mundo. O problema é para quem que você está orando, né? Se é para a pessoa certa que a Bíblia diz, ou se é para alguém que nem está viva para receber. Só para sim, tá. Mas aí é outra doutrina. Para mim, e para finalizar, então, pessoal, assim, ó, vocês não vão acreditar também, eu já sei como é que é óbvio, mas assim, eu estou falando da minha observação espiritual da situação. Veja, uma coisa que o menino falou, o Júlio, né? Eu gostei dele, é um cara que é muito mais experimentado que eu, mas ele falou para tomar cuidado com a reza. Eu também acredito nisso aí, que ainda quanto mais você reza, mais a assombração aparece. Mas voltando sobre a questão de Maria, que para mim hoje não fazia sentido. Tudo que vocês vão falar não fazia. Mas hoje, para mim, faz sentido dizer que Maria não é qualquer uma, como a gente costuma ver. Mas eu não falo, nenhum protestante diz que Maria é qualquer uma. Agora, o que a gente está falando... Agora, não é qualquer uma. Agora, os dogmas católicos que eles adicionaram, você pode ver, primeiro, nenhum deles é bíblico, dogmas marianos, e segundo, eles são muito tardios também na história da igreja. A gente cansou de falar tudo isso. Tem um artigo, tem um documento de 177 páginas do Tiago Dutra, só de citações patrísticas, de história da igreja, de papas e tudo mais, refutando a Imaculada Conceição. Então, é um dogma que não é não tem nenhuma base, literalmente. Nenhuma base. Não tem base. Tipo assim, você nega a Assunção, cara, por que você odeia Maria? Então, tipo assim, é muito exato, Maria. Aí eu pergunto, por que você... Aí eu pergunto, por que você odeia Cristo? Porque o centro da salvação é Cristo. Tirou Cristo do lugar de destaque, amigo? Já tem coisa maluca. Essa é a grande questão, que no caso, na minha visão, tá? Pessoal, entenda esse meu ponto de vista. Veja, eu acho que o Armando ele falou melhor. Ó. Maria não é qualquer uma, mas ela não tem os papéis que são de Cristo, como querem fazer. E você sabe que todo católico sabe disso. Sei. Apesar que pode parecer, vocês vão chamar de adoração, mas todo católico sabe disso. Todo católico sabe que Maria não é Jesus. Isso, eles põem acima de Jesus, é até mãe de Deus. Na adoração, não. Davi, assista aquela live que a gente fez recentemente sobre a idolatria católica, ali eu vou mostrar vários livros, documentos de santos católicos que eles recomendam até hoje, beatificados, doutores da igreja, falando até mesmo para adorar Maria.
explicitamente. Concílios, próprio catecismo. Adorar Maria no lugar Adorar de Deus. Maria, até aqui, se quiser, eu posso citar aqui, tá aberto aqui, inclusive. Deixa eu pegar. Afonso de Ligório foi um. Não, Isso, esse mas... é um, mas, ó, só para. A gente já tinha que encerrar a live, mas. Ó, É o que São a gente não Boaventura, pode falar? Saltério de Maria. Ó, eu posso passar esse documento para você ler depois. Vai falar que todas as famílias te adorem e todas as ordens de anjos te glorifiquem. Isso é só uma das milhares de coisas de idólatras que ele fala dela. Vai ter santo, Afonso de Ligório vai falar que tem oração que nem Deus responde, mas Maria responde. E coisas bem piores que eles vão falar, todos eles. Então, assim, cara, não é assim, todo católico sabe disso. Não, você não sabe disso porque você, como você mesmo falou, você ainda é neófito da fé católica. Mas quando você se aprofundar nisso, você vai ver que a mariologia deles é muito mais profunda do que você pensa. Pode até ser, mas até agora, onde eu entendo, não vejo o problema que todo mundo vê, né? Então vá para o vou te mandar catolicismo, se aprofunde que você vai entender. A gente pode Eu vou te mandar os livros lá para você ler. O Afonso de Ligório, o São Boaventura, o São Luís de Montfort e tudo mais.